Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Christian Herrera e hoje nós vamos abordar um dos problemas mais clássicos e intuitivos de toda engenharia matemática e matemática aplicada. O problema do controle ótimo em tempo mínimo, Time Optimal Control. A pergunta é simples e direta. Qual é a forma mais rápida de fazer algo? Como podemos pilotar um veículo foguete da Terra até a órbita usando o mínimo de tempo? Como podemos programar um braço robótico industrial para mover uma peça do ponto A ao ponto B o mais rápido possível para maximizar a produção? Como estabilizar um caça a jato, como o F-8 que veremos, numa emergência no menor tempo possível? Durante décadas, alcançar uma tarefa no menor tempo possível tem sido um critério de desempenho fundamental. A teoria matemática por trás disso é profunda e complexa, muitas vezes envolvendo o famoso princípio máximo de Pontryagin, que nos dá condições teóricas para a otimalidade, mas que é notoriamente difícil de resolver na prática, levando a problemas de valor de contorno de dois pontos, Two Point Boundary Value Problems, ou TPBVPs, muito instáveis. Hoje não vamos focar nessa teoria abstrata, vamos focar numa abordagem computacional e prática. Vamos analisar a fundo o artigo Computational Method for Time Optimal Switching Control de 2003 de C. Y. Kaya e J. L. Nooks. Neste artigo, este artigo apresenta um algoritmo incrível e eficiente chamado TOS, Time Optimal Switching, ou algoritmo de tempo ótimo. A beleza desse algoritmo é que ele contorna a complexidade do princípio máximo. Em vez de resolver um TPBVP infernal que envolve constantes coestados, ele reformula o problema de uma maneira genial. Ele assume que o nosso controle é simples, constante por pedaços e otimiza apenas a duração destes pedaços. Ele transforma um problema de cálculo de variações de dimensão infinita num problema de otimização não linear padrão de dimensão finita. Este é um exemplo clássico de engenharia e ciência da computação no seu melhor. Pegar um problema teoricamente puro, mas intratável, e fazer uma simplificação inteligente, uma parametrização, o que o torna não só tratável, mas rápido o suficiente como os autores sugerem, ser usado em aplicações de tempo real. Neste vídeo, vamos dissecar o algoritmo TOS. Vamos entender como ele funciona em duas fases. Primeiro, como ele encontra um caminho, qualquer caminho, para o alvo, usando o método STC, e segundo, como ele otimiza esse caminho deslizando ao longo das restrições para encontrar o tempo mínimo. Vamos analisar os seus exemplos, incluindo a famosa equação de Van der Poel, e ver que ele foi tão mais rápido do que o software comercial da época. Esta é uma aula sobre interseção de teoria do controlo, otimização não linear e métodos numéricos. Se você quer entender como realmente se calcula uma trajetória ótima, você está no lugar certo. Vamos começar. Definições-chave: o idioma do controlo. Controlo de comutação, Switching Control. Para entender o algoritmo TOS, precisamos primeiro definir o nosso vocabulário. O que é exatamente o controle de tempo ótimo? Vamos começar com o problema de controle de tempo ótimo, que o artigo chama de P. O objetivo é minimizar o T final,
ou seja, minimizar o tempo final. A restrição é a dinâmica do sistema. X ponto de t é igual a f de x de t, vírgula, u de t. Esta é a equação diferencial que governa o nosso sistema, o foguete robô. X ponto é a velocidade e ela depende do estado atual, x, a posição, velocidade, e do controlo que aplicamos, U, que é a força do motor, o ângulo do leme. Temos também condições de fronteira. Temos de começar em x0 igual a x0. E temos de terminar exatamente em x de t final é igual a x de t. A questão é, qual é a função u de t que faz essa transição no menor t final possível? O princípio máximo do Pontryagin diz-nos algo profundo sobre a fórmula solução ótima para sistemas que são linear analíticos, ou seja, f é g de x mais h de x vezes u, linear no controlo u, e com o controle limitado, módulo de u menor ou igual a m. A teoria nos diz que o controlo ótimo tem de ser bang-bang. O que é o controlo bang-bang? É um controlo que nunca fica no meio termo. Ele está sempre no seu máximo, mais m, ou no seu mínimo, menos m. Pense em aceleração máxima ou travagem máxima. A solução ótima é uma sequência de bangs, aceleração total, seguida de bangs, travagem total. É o controle mais agressivo possível. O nosso artigo lida com sistemas não lineares. F pode ser f de x u ao quadrado ou f de x seno de u. Nestes casos, o controlo ótimo verdadeiro pode não ser bang-bang, pode ser singular ou ter formas complexas. Os autores do TOS fazem uma suposição pragmática e simplificatória. Eles dizem: não vamos procurar o controlo ótimo verdadeiro, vamos procurar o melhor controlo de comutação, o switching control. Um controlo de comutação é um controlo que é constante por pedaços, price-wise constant. U de t é igual a U1 durante um tempo, depois salta para U2 durante outro tempo, e assim por diante. Notem que U1 e U2 não precisam de ser os limites máximo e mínimo. Podem ser um mais ou um menos. Depois de mais 0.5, o controle bang-bang é apenas um caso especial do controlo de comutação, onde os valores u e i só podem ser mais m ou menos m. Esta suposição é a chave de tudo. Ao assumir que o controle é constante por pedaços, o problema deixa de ser qual é a função u de t e torna-se quais são os valores u de i e quando é que eles mudam. Vamos definir componentes da trajetória, como na figura 1. Um arco é o pedaço da trajetória, x de t, entre duas comutações, durante o arco i. O controlo é constante, u de t igual a ui. O tempo de comutação ti é o instante exato em que o controlo muda. Exemplo,
T1, T2. O tempo de arco x, si, i é a duração do arco i, ou seja, si i é igual a ti menos ti menos 1. Esta é a mudança de variáveis fundamental do artigo. Em vez de otimizar os tempos de comutação ti, que são dependentes T1 menor que T2 menor que T3, vamos otimizar os tempos de arco si i, que são independentes, exceto por si i maior ou igual a zero. O tempo de comutação ti agora é apenas a soma dos tempos de arco anteriores. Ti é igual ao somatório de j igual a 1 até i de si j. E o tempo final, t final, é simplesmente a soma de todos n mais 1 tempos de arco. T final é igual ao somatório de si i. Formulação do problema no espaço dos tempos de arco. Esta mudança de variáveis de tempos de comutação t para tempos de arco si permite-nos reformular o problema de um controlo ótimo P num problema de otimização não linear padrão, que o artigo chama de P'. Vamos olhar para este novo problema P'. A nossa variável de decisão já não está mais, já não é uma função u de t complicada. A nossa variável de decisão agora é um simples vetor de números. Si é igual ao vetor de si m até si n mais 1 transposto. Esse é o espaço dos tempos de arco. Se tivermos 3 arcos, estamos a otimizar em R3. Passamos de um problema de otimização infinita, otimizar uma função, para um problema de dimensão finita, otimizar n mais 1 números. Qual o nosso objetivo? É minimizar o somatório de i igual a 1n até n mais u de m de si i. Isto é, simplesmente minimizar t final, mas escrito na nossa forma da variável si. Notem que esta é a função objetivo mais simples possível. É uma função linear. Quais são as nossas restrições? Temos 3 tipos. Restrição 1, não negatividade. Se i maior ou igual a zero, as durações dos arcos não podem ser negativas. Esta é uma restrição de desigualdade simples. Restrição 2, dinâmica. Del x, del tal, i é igual a fi. Esta é uma equação 2 do artigo. Parece complicada, mas diz que temos de simular o sistema. Tal i é o tempo local dentro do arco i de 0 a si i. Esta equação diz-nos como calcular o estado x ao longo de cada arco, dadas as durações dos arcos anteriores. A restrição 3 é o alvo. X final de si é igual a x de t, xt, perdão. Esta é uma restrição difícil. X final de si
é o estado final que alcançamos depois de simular todos os arcos com as durações dadas por si. Esta restrição diz que o ponto final tem de ser exatamente igual ao nosso alvo, xt. Esta é uma restrição de igualdade não linear, e é o que torna o problema desafiante. O algoritmo TOS que vamos estudar é um método para resolver este problema p', mas antes de o podermos otimizar, precisamos de um ponto de partida. O que acontece se eu lhe der um palpite inicial para si? Digamos si igual a 1, 1, 1. Eu simulo o sistema, restrição 2, e chego a um ponto final, x final de 1, 1, 1. Qual é a probabilidade de x final ser exatamente igual a xt? É zero. O meu palpite inicial quase de certeza que será infactível. O algoritmo TOS precisa de um ponto de partida viável. Ele não pode começar do nada. Ele precisa de um vetor C0 que já satisfaça x final de C0 igual a xt, mesmo que esse C0 de um tempo final, t final, muito longo. A fase 1 do algoritmo é encontrar esse C0 e, para isso, os autores usam o seu próprio método anterior, o STC. O método de cálculo do tempo de comutação, STC. A primeira fase do nosso processo é encontrar um ponto de partida viável. O algoritmo TOS não otimiza o tempo ainda. Ele primeiro precisa encontrar qualquer solução que nos leve de x0 a xt, independentemente do tempo que demore. Para esta tarefa, os autores usam o próprio método, desenvolvido anteriormente, o STC, Switching Time Computation, ou método de cálculo do tempo de comutação. O STC é um algoritmo de pontaria, Turing Method. A ideia é brilhante. Em vez de tentarmos satisfazer x final de si igual a xt, uma restrição difícil, vamos transformar isto numa função objetivo. Vamos tentar minimizar a distância, ou o quadrado da distância euclidiana, entre o ponto que alcançamos e o ponto que queremos. O problema PSTC, como mostrado no slide, é minimizar em si a norma de x final de si menos xt. Esta é uma função objetivo não linear, onde as variáveis são os tempos de arco, si. Se conseguirmos minimizar esta distância até zero, então encontramos um C0 tal que norma de x final de si igual C0 menos xt é igual a zero, o que implica x final de C0 é igual a xt. Esse C0 é a nossa solução viável, o nosso ponto de partida para o TOS. O STC, portanto, é um otimizador não linear que resolve este problema de pontaria. A sua tarefa é encontrar as raízes da equação x final de si menos xt igual a zero. Para fazer isto eficientemente, por exemplo, usando um método de Newton, ele precisa de saber como a posição final, x final, muda quando mudamos
os tempos de arco si, ele precisa do gradiente del x final del si. O artigo menciona um ponto crucial. O STC resolve um tipo especial de TP-BVP, problema de valor de contorno de dois pontos. Valor de contorno significa que temos condições no início em t igual a 0 e no fim t igual a t final. A abordagem teórica clássica, o princípio máximo de Pontryagin, PMP, também gera um TP-BVP, mas o TP-BVP do PMP é muito mais difícil. Ele envolve não só as equações do estado x ponto igual a f, mas também um segundo conjunto de equações para os coestados, as variáveis duais, p ponto igual a. Temos de disparar e acertar o alvo tanto em x como em p. E estas equações de coestado são notoriamente instáveis. O STC, por outro lado, resolve um TP-BVP mais simples. Ao parametrizar o controlo, ele esconde os coestados. O problema de pontaria é apenas em x. A dinâmica que ele resolve, como veremos no próximo slide, é a dinâmica de x e de seu gradiente, del x, del si. O artigo nota que isto é muito mais simples e estável de resolver computacionalmente do que o TP-BVP completo do PMP. Em suma, o STC é a fase 1. É um algoritmo rápido e eficiente desenhado especificamente para encontrar um ponto de partida viável no espaço dos tempos de arco si. Uma vez que o STC nos dá um si0 que acerta no alvo, passamos à fase 1 e entramos na fase 2, a otimização com o TOS. Cálculo dos gradientes. Tanto o algoritmo de pontaria STC como o algoritmo de otimização TOS precisam da mesma informação crucial, o gradiente nabla-h, que é del x final de del si. Este gradiente é uma matriz jacobiana. A sua coluna J diz-nos: se eu aumentar um bocadinho a duração do arco CJ, o quanto é que o meu ponto final x final vai se mexer? Com este jacobiano podemos fazer tudo. O STC pode usá-lo para aplicar o método de Newton. O STC pode usá-lo para aplicar o método de Newton e encontrar as raízes h de si0 igual a 0 e o TOS, como veremos, vai usá-lo para definir o plano tangente, a nossa restrição, que é o passo central da projeção de gradiente. A questão é: como calculamos del x final, del si? A resposta é: nós integramos a sua dinâmica ao mesmo tempo que integramos a dinâmica do estado. O artigo apresenta as equações-chave para isto, que são um exemplo clássico de análise de sensibilidade. Primeiro, temos a nossa equação dinâmica de estado. Del x, del tal,
I é igual a f i dx. Esta é apenas a nossa equação do sistema x ponto igual a f de x ui, escrita no tempo local tal i do arco i. Agora, equação 4, a dinâmica do gradiente. Como é que ΔX, ΔCJ, a sensibilidade do arco J, muda à medida que avançamos no futuro, ao longo de um arco I, onde I maior que J. O artigo mostra que ela evolui de acordo com esta ODE linear. A derivada temporal de sensibilidade é igual ao jacobiano do estado vezes a própria sensibilidade. Isto é, uma equação variacional. ΔF e ΔX é o jacobiano da dinâmica do sistema. Esta ODE diz-nos como a trajetória do estado estica ou encolhe as sensibilidades à medida que avançamos. O processo de cálculo da gradiente total, ΔX final, ΔC, é um forward step, varrimento para frente. Forward sweep, varrimento para frente. Começamos em x0 e integramos a equação 3 ao longo do arco 1 de 0 a x1 para encontrar x1. No final do arco 1 acontece um salto. A sensibilidade ΔX, ΔC1 nasce. A condição inicial é f1 de x1, a velocidade no ponto de comutação. Agora integramos duas ODEs ao longo do arco 2, de 0 a x2. De 0 a x2. A equação 3 para encontrar x2 e a equação 4 para ver como a sensibilidade ΔX, ΔC1 evolui através do arco 2. No final do arco 2, a sensibilidade ΔX, ΔC2 nasce com o valor f2x2. Continuamos este processo, integramos o estado x e todas as sensibilidades anteriores, ΔX, ΔCJ, através de cada novo arco I, e damos à luz a uma nova sensibilidade no final de cada arco. Quando chegamos a um ponto final, x final, acumulamos todas as lacunas do jacobiano. ΔX final, ΔC. Este é um esquema de integração direta, forward integration. O artigo menciona que isto é mais simples do que os métodos que usam PMP, que tipicamente requerem uma integração para trás, backward, dos coestados, que pode ser instável. O ponto-chave é calcular o gradiente, que é a ferramenta essencial para o STC e o TOS. Não é magia. É um processo computacional bem definido que envolve resolver um conjunto expandido de ODEs, as do estado e as da sensibilidade, para frente no tempo. Os passos do algoritmo TOS. Agora que entendemos todos os componentes individuais, o problema PTOS, a ferramenta de pontaria STC, o motor, gradientes da equação 4 e a estratégia
projeção de gradiente com Newton e halving. Vamos montar o algoritmo TOS completo, exatamente como descrito na seção 3.3 do artigo. O algoritmo é um processo iterativo, mas tem uma estrutura clara de passos que podem ser repetidos. Vamos analisar cada passo. O passo 1. Obter um ponto de partida. Este é o pré-processamento. O algoritmo TOS não pode começar do nada. Cold Start. No que diz a respeito à viabilidade, ele precisa de um C0 inicial que já satisfaça a restrição h de C0 igual a x final igual a 0. Para isto, o artigo recomenda o uso do método STC, Switch Time Computation, que discutimos. O STC minimiza a distância ao alvo e, se encontrar um C0 com distância 0, ele passa esse valor C0 para o TOS como o palpite inicial. Este C0 é viável, mas provavelmente não é ótimo em termos de tempo. Passo 2. O loop de otimização. Resolver o PTOS. Aqui começamos o loop principal do TOS. Estamos no ponto C barra, inicialmente C0, que está na superfície. Segunda, primeiro calculamos o jacobiano nabla h de C barra, usando as ODEs de gradiente, na equação 4. 2b, em seguida, definimos o plano tangente nesse ponto, nabla h de C barra e igual a 0. Resolvemos o problema PTOS linha. Minimizar o somatório de Si e sujeito à restrição do plano tangente. Si e maior ou igual a 0. Como vimos, isto é um problema de programação linear. A solução Si é o nosso candidato ao próximo ponto. Passo 2, a continuação. Projeção e correção. Este é o subpasso 2b do roteiro do artigo. O candidato Si que encontramos está no plano tangente, mas não na superfície da curva. 2D. Usamos a técnica de Newton, equação 8 ou 9, para projetar este ponto. Si de volta para a superfície. H de Si igual a 0, encontrando um Si novo que é realmente viável. Passo 2, continuação. O procedimento de halving, redução. Este é o controle de robustez. 2e, verificamos duas coisas. O nosso passo de Newton 2D convergiu e o nosso novo custo é maior, e o nosso novo custo é menor que a soma de Si novo menor que a soma de Si barra. 2f, se a resposta qualquer uma dessas for não, o Newton falhou ou o custo aumentou. Rejeitamos o passo. Voltamos ao plano tangente e pegamos um ponto intermédio. Si é Si barra mais Si a dividir por 2. Voltamos a 2D e tentamos projetar este novo ponto. Repetimos o halving até que o retorno seja bem sucedido e o custo diminua. 2G. Quando um Si novo bom é encontrado, definimos Si barra igual a Si novo e voltamos a 2A para a próxima iteração do TOS. O algoritmo repete este loop
do passo 2, resolver LP, projetar e halving várias vezes, deslizando ao longo da superfície da restrição. A cada passo encontrando um si barra com um T final, soma do si cada vez menor. O passo 3 é a verificação de arcos colapsados. O loop do passo 2 para quando não consegue encontrar mais nenhuma melhoria. Atingimos um mínimo local. Agora analisamos a solução. O que acontece se a nossa solução ótima, si, tiver componente si igual a si0? É um arco colapsado. Passo 4, remoção e fusão. Se um ou mais arcos colapsaram, nós simplificamos o problema, 4A. Se um arco no meio da trajetória colapsou, exemplo, se 3 igual a 0, nós simplesmente o revolvemos, 4B. O artigo nota algo mais subtil. Se um número ímpar de arcos consecutivos colapsar, exemplo, se 2, se 3, se 4, exemplo, se 2, se 3, se 4 igual a 0 e o controlo antes, o 1 for igual ao controlo depois, o 5, nós mesclamos, merge, os arcos si1 e si5 num único arco. Isto reduz o número total de arcos, NA. 4C. Se isso acontecer, o algoritmo para. Encontramos um ótimo para NA arcos, mas este ótimo sugere que, na verdade, NA-2 ou menos arcos são necessários. Como veremos no exemplo de Van der Poel, que eles começam com 3 arcos e o terceiro colapsa, parando o algoritmo com a solução de 2 arcos. Passo 5. Adicionar arcos, o chute por melhoria. E se o passo 3 não acontecer? E se o TOS convergir para um T final ótimo e todos os CI forem maiores que 0? Isso significa que encontramos o melhor tempo para este número, NA, de arcos. Mas será que poderíamos fazer melhor com mais comutações? NA+2? O passo 5 é uma heurística a testar isto. O algoritmo adiciona 2 novos arcos de duração 0, si igual a 0, no início e no fim da trajetória, com valores de controle opostos. Exemplo, se começava com o 1 igual a 1 mais 1, se começava com o 1 igual a mais 1, ele adicionava um U0 igual a menos 1 com si0 igual a 0. Por quê? Porque agora o algoritmo tem espaço para respirar. Ele volta ao passo 2, mas agora otimizando um vetor si maior. Durante a otimização, estes arcos de duração 0 podem inflar, tornar-se maior que 0. Se o algoritmo descobrir que adicionar estas comutações extra permite um tempo final, T final mais curto. O algoritmo para de vez quando o passo 5 é executado, adiciona arcos. Ele volta ao passo 2 e o resultado do passo 2 é que esses novos arcos permanecem com si igual a 0. Isto significa que o algoritmo tentou usar mais comutações, mas concluiu que elas não ajudavam. E o ótimo local anterior, com NA arcos, é de facto o melhor. O concorrente, software genérico, Miser 3. Para provar que o algoritmo TOS não é apenas correto, mas também eficiente,
Os autores precisam de o comparar com o estado da arte da época. O concorrente que eles escolheram foi o Miser 3, um pacote de software de controle ótimo geral, muito utilizado por investigadores. Esta é uma comparação entre um especialista e um generalista. O TOS é um algoritmo especializado. Ele foi desenhado apenas para problemas de controle de comutação em tempo ótimo. O Miser 3 é generalista. Ele foi desenhado para resolver qualquer problema de controle ótimo, custos diferentes, restrições diferentes, etc. O problema é que o Miser 3 e software semelhante não otimiza tempos de arco CI. Ele otimiza a função de controle, o de t, num intervalo de tempo fixo, tipicamente 0 a 1. O nosso problema tem um tempo final, t final, livre. Portanto, para comparar, os autores tiveram de traduzir o seu problema para um formato em que o Miser 3 pudesse entender. Eles descrevem 3 formulações. Formulação 1, PM1. Esta é a tradução padrão. Introduz-se um novo parâmetro, z igual a t final. A dinâmica reescalada pelo tempo, x ponto é igual a z vezes f de xu, no intervalo 0 a 1. O objetivo é minimizar z. O problema, como o artigo nota, é que o Miser 3 trata o como uma função linear por partes. Isso dá uma visão tremida ou desfocada dos tempos de comutação bang-bang, que são saltos abruptos. O resultado é impreciso. Formulação 2, PM2. Esta é uma tentativa de ensinar o Miser 3 a pensar em termos de arcos. Em vez de um parâmetro z para o tempo total, eles introduzem NA, parâmetros zi igual a ci. O objetivo é minimizar soma de zi. A dinâmica é x ponto igual a zeta de t f de xu, onde zeta de t é uma função elástica do tempo que estica o iésimo arco para ter a duração zi. Esta formulação é matematicamente muito próxima do TOS. No entanto, os autores notam que na prática o Miser 3 tinha dificuldades de convergência com esta formulação quando o número de arcos NA aumentava. Formulação 3, PM3, CPET. Esta é a formulação mais inteligente, chamada Control Parameterization Enhancing Technique, técnica de aprimoramento por parametrização de controlo. A ideia é genial. Em vez de os CI serem parâmetros, vamos tratá-los como um novo controlo, o chapéu de T. O nosso sistema agora tem 2 controlos, o de T, o bang bang, mais 1 ou menos 1, e o chapéu de T, que é o tempo de arco CI, constante nesse arco. O objetivo é minimizar a integral de U chapéu de T. Essa formulação PM3 acabou por ser a mais eficiente e robusta para o Miser 3. Ela é matematicamente semelhante à PM2, mas, aparentemente, a forma como o Miser 3 lida internamente com controlos é mais estável
que a forma lida com parâmetros de reescalonamento temporal. Portanto, a competição que veremos nos exemplos será TOS, o algoritmo especializado, versus MISR3, usando a formulação PM3, o algoritmo generalista com a melhor tradução possível. Exemplo 1. A equação de Van der Pol. Vamos agora aos testes práticos. O primeiro exemplo é um sistema clássico da engenharia elétrica e a da teoria do caos. A equação de Van der Pol é um sistema de segunda ordem, n igual a 2, que descreve um oscilador como amortecimento não linear. A dinâmica é x1 ponto é igual a x2, a velocidade é o estado 2. x2 ponto é igual a x2 ponto é igual a menos x mais parênteses x1 ao quadrado menos 1 fecha parênteses vezes x2 mais u. O termo x1 ao quadrado menos 1 vezes x2 é o amortecimento não linear. O nosso controlo U é bang bang. U pertence a menos 1 mais 1. O objetivo é ir do ponto x0 igual a 1 transposto para a origem, xt igual a 0 transposto, no menor tempo possível. Fase 1. O STC. Os autores começam com um palpite, SID, muito mal, de propósito. Eles usam o STC para encontrar uma solução viável com 3 arcos. U é menos 1 mais 1 menos 1. O STC encontra as durações Si é aproximadamente 3.9. Isto funciona. Chega ao alvo com um erro pequeno de 10 a menos 4, mas o tempo total é T final é 7.646 segundos. Esta é a trajetória tracejada no gráfico. Fase 2. O TOS. Agora o TOS assume o comando. Ele começa neste ponto, C0, e começa a aplicar o seu loop de projeção de gradiente. Resolver LP, projetar, corrigir. Este é o loop. Vamos à tabela 1. A cada passo iteração, o TOS encontra um novo Si, que desliza pela superfície de restrição e reduz o custo T final. Iteração 1. T final é 6.49. Iteração 5. T final é 5.78. Iteração 8. T final é 4.50. Reparem o que acontece entre a iteração 9 e a iteração... Repare o que acontece entre a iteração 9 e 10. O Si3, a duração do terceiro arco, torna-se excluído, ou seja, colapsa para zero. Si3 igual a zero. De acordo com o passo 4 do algoritmo, isto significa que a solução ótima com 3 arcos é, na verdade, uma solução com 2 arcos. O algoritmo para a solução final ótima após um refinamento é Si0,
Si é 0.723. Perdão. A solução final ótima após o refinamento é Si 0.7232.372. O tempo final é 3.095 segundos. O algoritmo reduziu o tempo de viagem em mais de 50%. A comparação TOS versus Miser 3. Aqui está o resultado principal. O TOS, que é o código Fortran especializado, resolveu este problema em 0.8 segundos. Num computador da época, um Sun Spark 5. O Miser 3 software geral, usando a melhor formulação PM3 CPET, levou 17 segundos e 47 interações. O TOS foi 20 vezes mais rápido. Por que esta diferença? O TOS está a resolver um LP de 3 variáveis, Si1, Si2, Si3, e fazer uma projeção de Newton no sistema 2x2, porque N igual a 2. O Miser 3 está a tentar otimizar a função U de T, discretizada em muitos pontos, e a função U chapéu de T num problema de controlo ótimo muito mais geral. O TOS é magro e especializado. O Miser 3 é pesado e generalista. O artigo também testa um palpite inicial de 6 arcos. O TOS demora um pouco mais, 3 segundos, mas converge para a mesma solução de 2 arcos, colapsando 4 dos 6 arcos. O Miser 3 com 6 arcos levou 15 segundos. A eficiência do TOS mantém-se. Exemplo 2. Sistema de terceira ordem, N3. O segundo exemplo aumenta a complexidade. O sistema de Van der Poel tinha 2 estados, N2. Este é um sistema de terceira ordem, N igual a 3. A dinâmica é x1 ponto é igual a x2, x2 ponto é igual a x3, x3 ponto é igual a seno de x mais u, mais um u. O controlo U é novamente bang bang. U pertence a menos 1 mais 1. O objetivo é R de x0 igual a 1 transposto para a origem xt igual a 0, 0, 0 transposto. Fase 1. O STC desta vez, os autores começaram com um palpite de 5 arcos, N igual a 5. O STC encontrou uma solução viável, SID com T final igual a 10.9 segundos. Fase 2. O TOS começa a otimizar este vetor Si de 5 dimensões. A restrição H de Si igual a 0 é agora uma superfície no R5, espaço dos arcos.
definida por três equações, porque n igual a 3. O plano tangente é um plano de dimensão n, NA menos NA, 5 menos 3 igual a 2. Vamos olhar a tabela 3, que mostra a otimização. O t final diminui a cada passo. Iteração 1, t final é 10.4. Iteração 3, t final é 9.4. Iteração 4, algo interessante acontece. Os arcos Ψ3 e Ψ4 colapsam para zero. De acordo com o passo 4 do algoritmo, o algoritmo remove estes arcos e para. A solução ótima encontrada tem apenas 3 arcos, Ψ1, Ψ2 e Ψ5. O tempo final ótimo, t final, é 9.089 segundos. A comparação: TOS versus Miser 3. O TOS resolveu este problema de terceira ordem em R5 em 1.9 segundos, em apenas 6 interações. O Miser 3, com a formulação CPT, levou 13 segundos e 20 interações. A diferença de velocidade é novamente esmagadora. O TOS é uma ordem de grandeza mais rápido. O artigo nota que o TOS foi tão rápido em parte porque a projeção de volta à superfície no passo de Newton foi feita com uma tolerância baixa, 0.02, durante as interações intermediárias. E apenas na última interação é que a precisão foi apertada para 10 a menos 4. Isto é uma técnica de otimização padrão. Não faz sentido gastar tempo a encontrar a superfície exatamente quando ainda estamos longe do ótimo. É melhor deslizar aproximadamente pela superfície e só aterrar com precisão no final. Este exemplo confirma que a eficiência do TOS não foi um acaso. A sua abordagem especializada de parametrizar os tempos de arco C e resolver um LP num plano tangente é fundamentalmente mais rápida para este tipo de problema do que a abordagem genérica de controlo do Miser 3. Exemplo 3. Aeronave F8 de alta performance. O exemplo final é o mais complexo e realista. Um modelo matemático da aeronave de combate F8. Este é um sistema de terceira ordem n igual a 3, mas a dinâmica, as equações para Ψ1 é extremamente não linear, envolvendo os termos como x1 ao quadrado vezes u, x1 vezes u ao quadrado. É um sistema muito difícil de controlar. O objetivo é um problema de estabilização pós-stall, perda de sustentação. O avião está numa situação perigosa, como o ângulo de um ataque de 26,7 graus. x1 é 0.04655. O objetivo é usar o controle da cauda, o nosso U, para estabilizar o avião e levá-lo de volta à origem.
t igual a zero no menor tempo possível. O controlo U, a deflexão da cauda, é bang bang, limitado a cerca de 3 graus. U pertence a mais ou menos 0,52 radianos. Este exemplo é interessante porque os autores comparam seu resultado com o de outro artigo, de Lee et al., que usou o Miser 3 com a formulação CPT para resolver exatamente o mesmo problema. Resultado: no Miser 3, de artigo de Lee, o Miser 3 encontrou a solução com 5 arcos. Que levou a T final igual a 6,035 segundos. Resultado do TOS, no nosso artigo Kaya e Noakes. Os autores do TOS usaram seu algoritmo, provavelmente começando com o passo 5, adicionando arcos, e encontraram uma solução diferente. A solução do TOS usou 6 arcos, mas mais comutações, e alcançou um tempo final de 5,742 segundos. A solução do TOS foi mais rápida, cerca de 5% mais rápida do que a solução do Miser 3. Isto é muito significativo. Não se trata apenas de o TOS ser mais rápido computacionalmente em segundos de CPU. Trata-se de ele encontrar uma solução melhor, um ótimo global, ou pelo menos um ótimo local melhor, que o software generalista não encontrou. O Miser 3 ficou preso num ótimo local de 5 arcos, enquanto o TOS, graças ao passo 5 que lhe permite testar, adicionar mais arcos, conseguiu encontrar uma trajetória topologicamente diferente, com 6 arcos, que resultou num tempo final menor. Os autores também fazem uma observação sobre a precisão. O artigo de Lee com o Miser 3 afirmava ter chegado ao alvo com uma precisão de 10 a menos 10. Os autores do TOS verificaram esse resultado e descobriram que a precisão era, na verdade, de 4,4 vezes 10 a menos 4. O TOS, por outro lado, alcançou facilmente precisões de 10 a menos 6 ou melhores. Isto demonstra que o método de projeção de volta à superfície, o Newton-Raphson, na equação 8 e 9, usado pelo TOS, é extremamente preciso e robusto para satisfazer as restrições terminais, talvez mais do que os métodos internos usados pelo Miser 3. A conclusão desta seção de exemplos é clara. Para o problema especializado de um controle de comutação em tempo ótimo, o algoritmo especializado TOS não apenas é muito mais rápido em segundos de CPU, mas também mais robusto e capaz de encontrar soluções ótimas melhores. Soluções ótimas que são como um canivete suíço de controle ótimo geral. Conclusões: eficiência através da especialização. Vamos concluir a nossa análise deste artigo. O trabalho de Kaya e Noakes apresenta o algoritmo TOS, Time Optimal Switching, um método computacionalmente eficiente para resolver problemas de controle de comutação em tempo ótimo para sistemas não lineares. A primeira ideia genial é a parametrização.
em vez de tentar encontrar a função de controlo ou de ter um problema de dimensão infinita, o algoritmo otimiza apenas as durações dos arcos se um vetor de dimensão finita NA. Isto transforma um problema de cálculo de variações num problema de otimização não linear NLP padrão. A segunda ideia é a estratégia de duas fases. O algoritmo não tenta resolver a viabilidade e a otimidade ao mesmo tempo, como os métodos de ponto interior que vimos nos outros momentos. Ele separa. Fase 1, STC. Encontra o primeiro ponto viável, C0, que acerta no alvo XT, resolvendo o problema de minimização de distância, PSTC. Fase 2, TOS. Começa a partir deste ponto viável e otimiza o custo, o tempo total, deslizando ao longo da superfície de restrição, H de si igual a zero. A terceira ideia é como ele desliza. O TOS usa o método de projeção de gradiente. A cada passo, ele lineariza a restrição não linear, H de si igual a zero, e cria um plano tangente. O problema de otimização nesse plano PTOS', torna-se simplesmente um problema de programação linear LP, que é fácil e rápido de resolver. A quarta ideia é a robustez. O algoritmo tem mecanismos de segurança. Para voltar do plano tangente para a superfície real, ele usa um método de Newton, na equação 8, garantindo alta precisão. Se esse passo for muito grande, se Newton falhar ou o custo aumentar, o procedimento de Hoven, redução pela metade, é ativado, garantindo que cada iteração seja estável e melhore o custo. O resultado é um algoritmo que nos exemplos nos provou ser uma ordem de grandeza mais rápido, 0,8 segundos vezes 17 segundos, por exemplo, e mais preciso do que o software de controle ótimo genérico, o Miser 3. Ele é rápido porque seu gargalo computacional não é um solver de otimização complexo, mas sim a redução de um conjunto de ODS para calcular o estado dos gradientes e a resolução de um LP pequeno, o PTOS'. O artigo conclui que o TOS é o candidato promissor para aplicações em tempo real, num robô ou em um veículo. O palpite inicial, STC, pode ser calculado offline, e se o alvo XT se mover ligeiramente, o loop do TOS, que é muito rápido, pode ser executado em tempo real para reajustar os tempos de arco SI de forma ótima. Finalmente, os autores apontam as limitações e o futuro. O algoritmo como apresentado é para sistemas de entrada única, Single Input U, e é um escalar. A extensão para sistemas de múltiplas entradas, U é um vetor, é o próximo passo óbvio, embora mais complexo. Eles também sugerem que a eficiência pode ser ainda mais aumentada, por exemplo, substituindo a sua busca de vértices por um algoritmo simplex padrão para resolver o LP, e usando um solver de ODS mais avançado, como Ruge-Kutta-Fehlberg.
em vez de range curta de passo fixo. Esta foi uma aula sobre como a engenharia prática e a parametrização inteligente podem transformar um problema teoricamente impossível, como o PMP, num problema computacionalmente eficiente, um NLP resolvido por LPs. O TOS é um belo exemplo de Control Parameterization, parametrização de controle, no seu melhor. E então chegamos ao final da nossa apresentação, nosso vídeo. Aqui temos o custo, questão do tempo. O STC é O de M mais N ao cubo, e o TOS é NA vezes N, bem mais rápido. Obrigado por você ter assistido esta aula, este vídeo.